Pessoal, eu realmente gostaria de estar fazendo esse vídeo mais cedo hoje, mas eu não consegui fazer o vídeo mais cedo. Tive alguns compromissos durante o dia, mas de qualquer maneira a gente vai fazer esse vídeo aqui, eu vou editar ele e a gente vai ler o livro, o terceiro capítulo do livro de Mateus, tá? É muito importante que a gente conheça a vida, a obra e as obras do Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que é a base do nosso pensamento, a base do nosso pensamento, valores, virtudes, conceitos, todos esses que a gente precisa ter bem firmados e conhecer de fato aquele que a gente de alguma forma quer agradar, né? E quer praticar a sua vontade. E para todos aqueles que querem praticar a vontade de Deus, nada é tão importante quanto conhecer os pensamentos do próprio Deus. Capítulo 3, vamos começar. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, ele é o menor caminho para que você se chegue a Deus. Arrepender de quê, Paulo? Arrepender dos seus pecados, das suas falhas, dos seus pensamentos errados, das coisas que você faz, que você tem conhecimento, que não agradam a Deus. Eu acredito que a própria consciência da gente, ela tem uma função muito importante, que é a de convencer a gente do que está errado e do que está certo. Por exemplo, quando você vai fazer algo que você sabe que é errado, que provavelmente pode te trazer uma consequência ruim, e você saber que aquilo ali que você está fazendo é errado, o que você faz? Você se esconde para fazer, ou você faz escondido, né? Quer esconder alguma coisa. Normalmente o que a gente faz errado a gente procura esconder. E quando a gente tenta esconder isso, de alguma forma o nosso coração ele alerta, né? Ele palpita forte. A própria mente, aí você fica com dor de cabeça. É por isso que não é bom andar fazendo o que é errado. O reino dos céus que ele diz é próximo do arrependimento está o reino de Deus. O reino de Deus é Deus em você. O seu arrependimento te coloca mais próximo de Deus, mais próximo do que Deus tem para a sua vida, tá? Continuando. Não é o reino de Deus um local, entendeu? Não é um local específico, não é isso. Porque ele está falando de reino de Deus, ele está falando de reino de Deus dentro. A paz, o amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso dentro de nós, tá? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelo de camelo e o cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. As vestes de pelo de camelo quer dizer que ele era uma pessoa que usava uma roupa muito pobre, né? Não era uma roupa muito. Não era um tipo de roupa de ricos. Pelo de camelo era roupa de pobre. O cinto de couro pode ter a ver com alguns profetas antigos, porque essa questão de cinto de couro aí já é uma outra coisa que eu não quero entrar nesse assunto. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gafanhotos tinha gafanhotos comestíveis na época, comida de pobre também. Mel silvestre poderia ser mel de tâmara também, que na época era muito utilizado. Também comida de pobre. Então João Batista era um cara bem pobre, bem pobre. Não tem como dizer aqui que ele tinha uma condição financeira boa, não tinha não. Então vamos lá.
Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você vê, apesar de ser pobre, ele tinha uma conduta, ele tinha valores, ele tinha virtudes. E as pessoas procuravam ele, né? Davam crédito a ele, iam lá para confessar seus pecados e serem batizados. Confessarem seus erros e serem batizados. Ou seja, não é a sua situação financeira que vai fazer quem você é. Não é a sua situação financeira. Sua situação financeira não vai te encher de virtudes, de valores. Você pode ser pobre, pode ser uma pessoa correta, tá? Você não precisa. Não existe essa vitimização na Bíblia. Não existe vitimização. Não é porque você cresceu pobre, nasceu pobre, que você vai ser uma pessoa errada. Isso não vai te dar o direito de fazer o que bem entende, de roubar, de matar. Isso não justifica. Nada justifica o seu erro, nada justifica você querer algo dos outros, tá? Porque João Batista, ele não precisava de nada disso. Ele se alimentava com uma comida pobre, se vestia mal, mas tinha virtudes a tal ponto que durante toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão procurava ele, né? Não era a condição financeira dele que fazia dele uma pessoa importante. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vou comentar isso aqui que ele falou e depois ele vai continuar falando. O que ele está dizendo aqui? Quem vos ensinou a fugir da era futura? Não dá para fugir. Não dá para fugir das consequências dos seus erros. Saduceus e fariseus eram os religiosos da época. Pessoas que conheciam a palavra, mas mesmo assim praticavam o que era mal. Praticavam o que era injusto. Eram os legisladores da época, era o poder judiciário da época. E eles praticavam o que era mal perante Deus. Praticavam o que era injusto perante os homens. Então ele fala assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles precisavam se arrepender para poder serem batizados, para poder serem redimidos do mal que faziam. Não é porque eram religiosos que eles estavam acima de tudo, acima da lei. Não é porque eles eram do poder judiciário que eles estavam acima de tudo, não. Aí ele disse: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, como se eles mesmos pudessem se dizer filhos de Abraão, pessoas importantes, quando na verdade não eram. Não para Deus, por mais que fossem religiosos. Enquanto não se arrependesse do mal que faziam, eles não seriam considerados pelo próprio Deus. Então vamos lá. Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras. Deus pode qualquer coisa. Ele quis dizer que Deus pode qualquer coisa. Não é porque você se acha ou você fala que você é filho de Deus. Não é porque você acha que é. Existem alguns pontos que você precisa respeitar, que você precisa seguir para que você seja considerado, sim, um filho de Deus, um filho da fé, um filho de Abraão, tá? E isso precisa estar bem claro. Isso precisa estar bem claro. Não é qualquer um que é filho de Deus, não é qualquer um que é filho de Abraão. João Batista, ele queria dizer isso. Você precisa se arrepender e produzir frutos. Produzir frutos que realmente mostrem
que você é filho de Deus, filho de Abraão? Quais os frutos que você produz? Quais os frutos que a sua vida produz? Então isso vai mostrar quem você é, o que você pensa vai mostrar quem você é e o quão próximo você está de Deus. Continuando, ele diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o batismo que Deus dá, e o fogo é o momento que a gente é peneirado. Só você tendo o Espírito Santo você consegue passar pelo fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca, nunca se apagará. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, é feita uma separação ali, a separação do joio, do trigo, da palha. Existe um antes e um depois, por isso que ele diz, é uma limpeza que é feita. Água, Espírito Santo, fogo. Batismo nas águas, batismo do Espírito Santo e com fogo. Tudo isso é para ser feita uma limpeza. A água, né? Ela limpa, é a limpeza. O Espírito Santo é a força de Deus dentro de você e o fogo é a prova que você vai passar. E aprovado, uma vez aprovado, existe uma diferença ali. Vai fazer uma diferença. Não só na sua vida, como na vida das outras pessoas. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pessoal, uma coisa muito importante, mas muito importante que você vê aqui nessa parte do batismo de Jesus, que é do versículo 3 ao versículo 17, é que você consegue aqui identificar a manifestação da Trindade. O próprio Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus falando. O próprio Jesus, ele não precisava ser imerso na água. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E se o batismo nas águas é para arrependimento dos pecados, por que Jesus seria batizado também? Por quê? Porque Jesus, na verdade, ele estaria ali, a gente pode dizer, se identificando com a humanidade que precisava ser redimida do seu pecado, precisava ser salva. E ele cumpre o propósito que Deus o trouxe, dando exemplo. Muitas vezes a gente não entende porque nossos filhos não nos obedecem, porque eles fazem algumas coisas que a gente não consegue entender. Será que é para nos afrontar? Será que é para afrontar a gente? Será que nossos filhos nos desobedecem só pelo simples prazer de nos afrontar? Não é isso. Nossos filhos não fazem para nos afrontar. Eles fazem porque o que a gente fala, nem sempre a gente faz. Então, quando você é exemplo, e seus filhos olham para você e falam: eu vou ser igual ao meu pai, eu vou ser igual à minha mãe, eu vou fazer exatamente como meu pai faz, como minha mãe faz. Certo? Só que se você fala uma coisa e faz outra, os seus filhos não dão crédito ao que você fala. Então, palavras o vento leva, são os exemplos que arrastam. São os exemplos que nós damos que vão arrastar os nossos filhos. Através do nosso proceder. As crianças, elas aprendem o que vivenciam.
Elas não aprendem pelo que você fala, elas aprendem pelo que elas veem em você. E um outro detalhe é que Jesus era homem agora, né? Ele era um homem, ele veio como um homem, então ele precisava de força para sobrepujar os desejos da sua própria carne também. Tudo que a gente passa aqui, ele já passou. Todos os sentimentos que nós temos, o próprio Deus desceu e viveu na própria carne. Então agora como ele era carne, carnal, ele era humano, certo? Carnal não, mas digo humano, já que ele era humano, ele precisava dar o exemplo e também precisava se revestir dessa força. Não só a força das águas, como a força do Espírito Santo e a força do fogo. Aí no capítulo 4 a gente vai falar sobre para onde o Espírito Santo conduziu ele após o batismo. E isso vai impressionar você. O próximo capítulo 4 você vai ficar impressionado. Para onde o Espírito Santo leva a gente após o nosso batismo? Isso você vai saber amanhã no próximo capítulo, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.